Prazer muito grande estar aqui novamente, atender o convite da Undime Santa Catarina, atender e cumprir, porque, infelizmente, nos 2 últimos fóruns eu tive problema de voo e não consegui chegar no horário, outro eu não consegui nem vir, e aí a gente fica triste, mas não depende muitas vezes da gente, né? Fazer o quê? Esses problemas de voo. Mas é um prazer grande estar aqui, um prazer poder conhecer muita gente nova, rever pessoas que estavam há pouco na gestão, rever outros que estavam há tanto tempo e reencontrá-los é sempre muito bom, é muito gratificante. E eu acho que é muito legal a gente poder conversar no momento em que estamos iniciando um novo período, uma nova gestão, mas é uma gestão diferente. E aqueles que estão retornando vão perceber que o momento na gestão é diferente de como foi antes, diferente de como nós pudemos, talvez, na última gestão, nas 2 ou nas 3 últimas gestões, estar à frente da educação. É um tempo de muita mudança. E, apesar do grande volume de mudança que nós temos na área da educação pública municipal, é um tempo em que nós temos um tanto quanto mais dificuldade, o que é normal. Dificuldade em virtude dessa crise financeira que afeta o país e alguns outros problemas. Por isso que eu gosto de dizer que este vai ser o momento mais importante na trajetória profissional da vida de vocês. Vocês poderão desenvolver grandes ações, poderão cumprir grandes políticas públicas na área da educação municipal dentro de cada município. Evidente que, para isso, nós precisamos estar cada vez mais empoderados, tecnicamente capacitados, politicamente mobilizados, para que a gente possa efetivamente dar conta de todas as demandas que surgem no dia a dia da educação. Eu estou tendo a oportunidade de visitar diversos fóruns em todo o Brasil e eu estou bastante impressionado com o volume da mudança. E começo aqui perguntando, até para poder nivelar, saber como eu toco as informações aqui, quem assumiu, por favor, se manifeste, para a gente poder saber mais ou menos, quem assumiu a gestão da educação agora, quem não estava o ano passado. Legal. Deu, no mínimo, 70%, acho que deu 80%. Dos que começaram agora, quem ainda não tinha estado na Secretaria de Educação, quem chega pela primeira vez, por favor. Metade. Tá bom. Legal. Bem-vindos, então, a um tempo que vai ser extremamente desafiante, a um momento muito importante mesmo. E saibam que vocês poderão influenciar de maneira muito positiva a trajetória escolar de milhares de crianças que estão matriculadas nas escolas de vocês. É importante a gente, neste momento inicial, entender diversas questões sobre a organização da educação municipal. Mas, sobretudo, é importante que a gente possa construir bons e adequados procedimentos para o dia a dia da nossa gestão. Ontem, eu estava em Cuiabá, no Mato Grosso, e um secretário que retornou depois de alguns anos, ele ficou fora 2 gestões, 8 anos, retornou ontem e falou: eu comecei a organizar minha secretaria do jeito que eu fazia lá atrás e agora eu já estou com problema com o Ministério Público. Eu já estou com problema... E o evento era dentro do Tribunal de Contas. Eu já estou com problema com o Tribunal de Contas e, por conta de uma licitação, já recebi até uma cartinha do Tribunal de Contas. E aí eu vou falar para vocês. A pior coisa que acontece na gestão pública é quando a gente ouve: mas sempre foi assim, por que eu tenho que mudar? Mudem. Não é desconsiderar o que era feito antes, não é desconsiderar como se organizava antes, muito pelo contrário. Se chegou até aqui, chegou bem. Mas é importante mudar os processos e os procedimentos no dia a dia. É importante adequar cada uma e todas as ações que nós desenvolvemos ao limite da lei. Lembrem, na casa da gente, a gente faz tudo o que a gente quer. No caso dos homens, é aquilo que a mulher e os filhos deixam. Tá bom. Mas, na casa da gente, a gente faz tudo o que a gente quer. Na prefeitura, na Secretaria de Educação, vocês vão fazer tudo o que a lei permite. Cuidado, muito cuidado com as ações pequenas, não são apenas as grandes. 4 semanas atrás, eu estava no Fórum de Goiás, o presidente do Tribunal de Contas, na abertura do fórum, perguntou: quem era secretário ano passado? 40% levantou a mão. Daí ele falou assim:
Vocês que eram ano passado e aqueles que saíram e não voltaram, eu tenho uma má notícia para vocês. Aproximadamente 70% está com apontamento ou já com indicação de desaprovação de contas na área da educação por conta de alguns procedimentos equivocados que, ao longo do tempo, sempre foi feito assim, o tribunal orientou, os municípios não mudaram, e agora todo mundo tem, 70% tem problema. Então, o importante nesse momento é estruturar bem. E os 4 anos da gestão de vocês vai depender agora, desse momento inicial. E mais ou menos naquela, usando um pouco de Paulo Freire, naquela linha do que Paulo Freire fala, a comparação entre a galinha e a águia, é este momento que vocês vão definir se a gestão de vocês vai ser uma galinha ou se a gestão de vocês vai ser uma águia. É agora. Se a gente postergar as decisões, jogar para frente, não dá. Nós precisamos decidir. E aí a educação se organiza em diversas áreas. Nós temos que cuidar da alimentação, do transporte, da parte administrativa. Lá vai estar dentro a questão dos processos licitatórios, a gente tem que cuidar da documentação da escola, da vida legal da escola, da vida legal do estudante. A gente tem que cuidar do coração da educação, que é o pedagógico. Mas a gente precisa cuidar também de uma parte extremamente importante, que é a gestão orçamentária e financeira. A maior parte, ou quase a totalidade de vocês, não são e não serão os ordenadores de despesa. Vocês não serão os gestores plenos do recurso. Mas vocês precisam entender isso. Por quê? Se vocês não entenderem, não aproveitarem o momento, não, neste momento agora que estão construindo, por exemplo, plano plurianual, não forem lá e não apresentarem as demandas da educação, vai haver um problema muito grande e vocês só vão descobrir lá no final dos 4 anos. O problema é, as outras pessoas da prefeitura que estão lá na Secretaria de Finanças, de Fazenda, de Planejamento, se o município é muito pequeno, está lá na contabilidade da prefeitura, são bons profissionais. São pessoas bem intencionadas. São pessoas que conhecem muito de gestão pública. Só tem um problema. Eles não entendem nada de educação. E se você que entende de educação não incidir, não influenciar, não mobilizar lá, vocês vão ter uma série de problemas ao longo do tempo. É importante que o prefeito de vocês saiba que vocês estão empoderados. O que é empoderamento? Vocês estão capacitados tecnicamente e vocês estão articulados politicamente para discutir todos os temas da educação. É importante que o prefeito perceba isso e sinta a segurança em vocês. Porque o prefeito não quer ter problema e ele está certo. E muitas vezes na cabeça dele passa, puxa vida, entende tudo de educação, mas não entende de gestão. Se eu deixar as coisas para esse meu secretário ou essa minha secretária decidir, a gente vai ter problema na frente. Não porque ele é mal intencionado, porque talvez ele não esteja preparado. E aí a gente precisa estar empoderado para travar essa discussão. Eu que gostaria de falar um pouco sobre a fase do planejamento, antes de discutir recurso, mas depois quero falar também sobre as questões de previsão de receitas, de aplicação de recursos, e pediram também para que eu possa abordar um pouco a questão da valorização aqui nessa nossa fala. Como eu tenho, a partir de agora, 1 hora, eu vou dar uma acelerada e depois fica e-mail, fica telefone, quem quiser conversar depois, a gente está sempre à disposição e é um prazer poder contribuir com vocês. Antes da gente discutir o recurso, quanto é, como a gente vai gastar, existe uma outra fase na administração pública e é isso que diferencia a casa da gente da prefeitura. Na administração pública, tudo se organiza a partir da construção de 3 peças que organizam a administração pública. É uma sistemática de planejamento, que tem 3 fases. A primeira delas é o plano plurianual. O plano plurianual é um planejamento de médio prazo, porque ele tem duração de 4 anos, e ele vai estabelecer quais são as metas, as grandes ações e os programas que a administração vai realizar ao longo deste período, independente do prefeito ser João, Pedro ou Maria. Mas ele acontece a cada 4 anos. Porém, existem 2 outras leis, que são anuais.
A primeira é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é construída no primeiro semestre de cada ano, segue para a Câmara também, para a Câmara analisar e aprovar, e ela serve como base, ela estabelece referências para construir a terceira lei, que é a Lei do Orçamento. E a Lei do Orçamento é construída no segundo semestre, vai para a Câmara também, a Câmara também aprova e ela vai definir como é o orçamento do ano que vem. Observem que o Plano Plurianual está, neste momento, vocês estão trabalhando com o Plano Plurianual que foi construído na gestão anterior. Porque, neste momento, a Prefeitura de vocês está elaborando o Plano Plurianual, que vai entrar em vigor o ano que vem. E vai durar não só 2018, mas também 2019, 2020, que é o último ano desta gestão. Tomara que os prefeitos de vocês sejam reeleitos e o Plano Plurianual vai até 2021. É uma ferramenta de planejamento de médio prazo, 4 anos. Sempre ele é construído no primeiro ano de cada gestão. E vai seguir até o primeiro ano da próxima gestão. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é construída no primeiro semestre. E aí existe um problema grande, porque tudo na gestão pública está amarrado a essas 3 peças de planejamento. Por exemplo, vocês assumiram a gestão, muita gente tomou conhecimento um pouco mais aprofundado das questões, da legislação, e uma das demandas de vocês foi garantir que ninguém ganhasse menos que o piso do magistério, o valor do piso salarial nacional do magistério, a partir de 1º de janeiro. Ok, depois a gente fala da atualização do piso e tudo mais. Mas, para providenciar qualquer atualização, para que todo mundo não ganhe menos que o piso, ou para providenciar um reajuste salarial para todo mundo, a Prefeitura só pode fazer isso se estiver presente nas peças de planejamento. Porque, senão, vocês vão ver lá na frente, essa medida ela é nula de pleno direito. E vai acontecer o dia que vocês vão precisar reformar uma escola. E, de repente, você vai ter lá na conta do Fundeb parado, todo mês está sobrando 5 milhões de reais. E a reforma vai custar 500 mil. E se não tiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e se não tiver previsão na Lei Orçamentária Anual, os 5 milhões vão continuar lá. E os 500 mil que você precisa executar para poder providenciar a reforma dessa escola não será possível. Não será possível. A Lei do Orçamento, ela nada mais é do que a definição de quando vai entrar, qual recurso vai entrar, onde vai entrar e como vai poder ser aplicado. Esta é a definição da Lei do Orçamento. E vocês poderão ter milhares de reais na conta, vão precisar comprar um microfone, que é muito barato, e o dinheiro vai continuar na conta se você não tiver uma rubrica orçamentária para isso. Quando eu falo secretários de educação, equipes da Secretaria de Educação, é muito importante que vocês conheçam mais sobre gestão pública, é muito importante que vocês conheçam mais sobre legislação, mas é essencial, é imprescindível que vocês participem da elaboração das 3 peças de planejamento. Eu estou falando o quê? Ou a educação se articula com as outras áreas, ou a gente vai continuar tendo problema. E o grande problema é que 4 anos passam muito rápido. E, com toda a sinceridade, acompanhando municípios do Brasil inteiro, fazendo trabalho para o Tribunal de Contas, para um monte de gente, que eu percebo quando chega o último ano, quando chega o 4º ano, as pessoas, muitas vezes, estão frustradas e completamente arrependidas, porque, lá atrás, não souberam, tecnicamente, se preparar e não souberam organizar o seu processo de gestão. Então, a primeira sugestão que eu gostaria de dar para vocês é: conheçam mais. Aprendam muito e participem com calma, com educação, com harmonia, participem com as áreas que cuidam da construção das 3 peças de planejamento, participem e levem as demandas de educação. À tarde vai ter aqui uma participação da professora Cleusa, que também é ex-presidente da Undime, e ela vai apresentar o Conviva para quem não conhece. E dentro do Conviva tem uma gestão específica sobre isso, a gestão orçamentária e financeira. Lá tem vídeos, lá tem toda uma orientação do que você precisa saber, o que você precisa levantar de informação para agora ajudar a construir o PPA,
para depois ajudar a construir a LDO e a LOA também. E aí entendam o seguinte, tem que haver uma articulação entre estas 3 peças de planejamento e a política pública da educação municipal que se traduz em um plano municipal de educação, que não é um plano da gestão anterior, mas é um plano do território, do seu município onde você está inserido. E aí, se nós não tivermos a possibilidade de trazer para dentro das 3 peças de planejamento que está aí previsto no Plano Municipal de Educação, vai dar problema. Nós precisamos trazer tudo aquilo aqui para dentro para poder viabilizar, senão não vai viabilizar. E aí eu gostaria agora de rapidamente começar a falar com vocês sobre o recurso da educação. De onde vem, como que é, quanto é, o que pode fazer, de que jeito pode fazer. Eu queria primeiro falar sobre pacto federativo. Eu queria usar a Constituição Federal para lembrar vocês que o Brasil é uma república federativa completamente diferente se compararmos com qualquer país do mundo. Porque a Constituição Federal determina que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Porém, a própria Constituição Federal prevê que nós estamos política e administrativamente organizados nessa república com 3 entes federados: a União, os estados e os municípios. Só que eles são independentes, eles são autônomos entre si. E, inclusive, eles têm responsabilidades concorrentes. Eu gostaria de falar isso para que vocês possam entender e para que a gente possa se mobilizar e não fazer a reclamação no lugar errado sobre falta de recurso. Primeiro, a gente tem que entender essa organização político-administrativa do Brasil. Só o Brasil tem essa configuração. E aí vocês vão perguntar, mas todo país do mundo não tem um governo central, não tem governos intermediários, que são governos de estados ou províncias, e não existem municípios? Sim, mas nenhum país do mundo tem 3 entes federados autônomos, independentes e com responsabilidades concorrentes. Ano passado, na campanha eleitoral de vocês, o candidato que, felizmente, venceu a eleição, que é o prefeito de vocês, falou que ia investir em educação e ia construir escola. Ano que vem, na eleição de governador, a gente vai ouvir os governadores falarem, os candidatos falarem que vão investir em educação e vão construir escola. Mas também na eleição de presidente, ano que vem, nós vamos ver os candidatos a presidente da República falar que vão investir em educação e que vão construir escola. E aí é que nós temos um problema danado que nenhum outro país do mundo tem esta configuração. E o recurso da educação, o dinheiro da educação, tem muito a ver com a organização da educação pública. Porque, segundo a Constituição Federal, no artigo 211, cabe ao governo federal, e isso é importante vocês entenderem para a prática diária de vocês. Segundo a Constituição Federal, ao governo federal cabe financiar a sua rede federal de ensino superior, as universidades federais, e a sua rede federal de educação básica pública, que são institutos federais e colégios militares. O governo federal tem, se a gente pegar os dados de matrícula do censo escolar da educação básica no Brasil, o governo federal tem 0,07% de todas as matrículas do Brasil inteiro. E as prefeituras têm 62% de todas as matrículas do Brasil. Atenção, o governo federal tem 0,07%, não dá 1%. E os municípios têm 62%. E a Constituição diz, a responsabilidade da União é financiar a sua rede e é atuar em matéria de educação de maneira suplementar e redistributiva. E aí, em Santa Catarina, não vai dar para a gente reclamar que este ano a receita do Fundeb está menor porque o governo federal não mandou todo o dinheiro para o Fundeb. Aqui não tem dinheiro do governo federal no Fundeb, porque o dinheiro do governo federal no Fundeb é apenas uma ajuda, não é para financiar. Para ficar mais claro, vocês vão receber esse ano entre R$ 123 e R$ 171 do PNAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Só que o PNAT, que é o recurso federal,
ele é muito pouco, porque vocês vão gastar, ao longo deste ano, com cada criança transportada, em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400. Digamos que você vai receber 141. A diferença entre os 141 que você vai receber e os 1.300, por exemplo, é o seu município que tem que financiar, porque esse 141 veio através de uma ajuda suplementar do governo federal. O PNAT, o PNAE, não é para financiar o transporte e a alimentação, é apenas uma ajuda do governo federal. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que a União tem apenas uma função supletiva e redistributiva. A obrigação de financiar as matrículas de educação básica no Brasil são dos municípios e são dos governos. Fui eu que fiz isso, amigão? Não? São dos municípios e são dos governos estaduais. Daqui a pouco volta. Então, nós precisamos entender melhor essa lógica. E quando nós falamos que na Constituição está previsto, no artigo 212, que temos que aplicar, no mínimo, 25% da receita de impostos, não é na educação. Por favor, observem isso. Nós temos que aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino, que é algo mais restrito. Investir em educação é muito amplo, investir em MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, é muito mais restrito. E os 25% que nós precisamos alcançar, de acordo com a Constituição Federal, é na manutenção e no desenvolvimento do ensino, e daqui a pouco eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês. Eu queria dizer que vocês assumem a gestão no tempo mais desafiador e precisam estar empoderados para travar as discussões, para organizar a secretaria, para participar das mobilizações da Undime, para enfrentar um problema que é extremamente perverso. Por quê? Nesta nossa organização político-administrativa prevista na Constituição Federal, que define um pacto entre os entes federados, a situação é muito desfavorável para o conjunto dos 5.569 municípios. Por quê? O ente federado com maior força, o ente federado com maior poder político, no caso o governo federal, é aquele que define como vão ser construídas as legislações. E é evidente que uma pessoa sozinha tem mais poder que 5.569 outras pessoas juntas. O presidente da República tem maior possibilidade de decidir e enviar para o Congresso Nacional uma lei do que se juntar 5.569 prefeitos. E o que acontece no Brasil, quando a gente discute o Pacto Federativo, é isso. O ente federado, com maior poder político, é aquele que fica com a maior fatia do bolo. E, em compensação, com a menor responsabilidade na hora de garantir serviços e disponibilizar direitos. A educação é um direito para a população. Haja vista que, no Brasil, hoje, guardem esse número na cabeça, de cada R$100 que são arrecadados, R$58 ficam com o governo federal. Acabou de arrecadar R$100, R$58 vai direto para o governo federal. R$25 são divididos entre todos os estados. E apenas e tão somente R$17 são divididos entre 5.569 municípios. É muito desigual. É muito desigual porque o governo federal não tem nenhum por cento das matrículas de educação básica e as prefeituras têm 62%. Quem mais arrecada é quem menos investe. Quem fica com a menor fatia do bolo é quem faz o maior esforço. Por isso que vocês precisam estar permanentemente empoderados, engajados de poder, mobilizados para poder fazer essa discussão. Ontem lá em Cuiabá, quando o secretário que retornou agora, depois de 8 anos, falou que já recebeu uma carta do Tribunal de Contas, na mesa estava também o chefe da Escola de Contas, que é responsável pelas equipes de auditoria. E o secretário reclamou muito, e aí ele falou, desculpa, nós do tribunal precisamos cumprir a lei. E aí, não é você que organizou o processo licitatório, mas é da tua secretaria que saiu a tua assinatura pedindo o processo licitatório. Por isso, você está arrolado no rol das pessoas envolvidas nesse processo licitatório, que há um problema.
Então, muitas vezes não serão vocês que vão fazer a definição, mas vocês vão responder. E quando eu estou falando isso, até estava conversando com o Maurício, secretário de Florianópolis, aqui, antes de começar o evento, ali na entrada, eu não estou falando isso para assustar vocês, muito pelo contrário, eu estou falando isso para motivar vocês a estudarem, a conhecerem sobre gestão, a conhecerem sobre legislação, a saber como faz da maneira certa. Cuidado com os encurtamentos dos caminhos. Os atalhos levam ao fracasso na gestão pública. Tem que seguir. Ah, mas a lei é complexa. Infelizmente é. Enquanto não mudar a lei, a gente tem que seguir esses parâmetros. Por exemplo, tem uma amiga nossa que foi secretária de Campo Grande, hoje ela é até secretária de Estado lá, no Mato Grosso do Sul. Ela foi, quando eu fui presidente da União Nacional, ela foi minha vice-presidente. Pessoa íntegra, séria, sensacional. Acontece que lá em Campo Grande não era, o processo licitatório era concentrado tudo na Secretaria de Fazenda e não em cada secretaria. E ela já recebeu 228 cartinhas do Tribunal de Contas. E lá a previsão é que a multa vai de R$ 1.000 a R$ 5.000 quando é problema administrativo, né? E todos, felizmente, lá são problemas administrativos. Eu tenho certeza que ela jamais faria alguma coisa errada. Só que ela mandava alguma coisa lá para a prefeitura publicar um edital de licitação, mandava certinho qual era a rubrica, ela tinha ajudado a construir o orçamento, está tudo 10. Juntava muitos processos para serem publicados. O pessoal perdia a data e publicava fora de data. O pessoal publicava no Diário Oficial, mas não publicava em jornal de grande circulação. O pessoal não lia direito o pedido, o termo de referência, e a educação não ia lá e sentava e não explicava, e, ao invés de fazer uma concorrência pública, eles organizavam um pregão presencial. Só que era tão específico o objeto que não poderia ser pregão presencial, tinha que ser concorrência pública. E está lá. Está lá. 7 ela já foi condenada e já tem que pagar dos 228. Então, é preciso acompanhar e saber que o dia a dia da educação é perverso, porque vocês terão uma tarefa de demanda maior do que a tua possibilidade de receita, por isso que vocês precisam participar. Migão, deu uma travada a impressão... Opa, eu que fiz errado. Por isso que vocês precisam participar de todo esse processo. E o dinheiro da educação, como é que funciona? Ele vai entrar na tua secretaria por 3 portas. Ou vai ser recurso do Fundeb, ou vai ser recurso próprio, que vocês devem chamar, pela contabilidade de vocês, pelo que eu já vi por aí, recurso da conta 25%, ou serão transferências que vocês vão receber do governo federal. Porém, lembrem que, para formar os 25% que precisamos aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino, nós vamos considerar apenas o que é Fundeb e o que é recurso próprio. Porque aquelas transferências, o PNAT, o PNAE, o PDDE, o dinheiro do Brasil Carinhoso, o dinheiro para construir o Pró-Infância, o dinheiro para comprar ônibus do caminho da escola, o dinheiro que vocês fazem convênio com o governo do Estado para ressarcir integralmente aquilo que vocês gastam para transportar aluno da rede estadual, vocês não recebem integralmente? Recebem, né? Vocês, ela falou que não, vocês não vão poder contar com esse recurso dentro dos 25, porque eles estão fora dos 25. Agora, atenção, por favor, Santa Catarina, que isso aqui no Estado é muito complexo. Para formar esses 25%, ele não é tão simples quanto a gente acha. Muita gente acha, ah, minha prefeitura vai receber R$100 mil de ICMS. Então, R$25 mil vai para minha conta do Fundeb. Não funciona assim. Funciona de acordo com a Constituição Federal, a partir de uma lógica um pouco diferente. Porque parte desse recurso, e da onde a gente tira 25%, é o conjunto desses impostos que estão na tela, parte desses recursos, esses que estão circulados em vermelho, eles não vão para a nossa conta. Eles vão formar o dinheiro do Fundeb, mas não vai diretamente para a nossa conta. Primeiro vai para uma conta estadual, chamado Fundo Contábil Estadual, onde vai se misturar com 20% desses impostos circulados em vermelho, de cada um dos municípios de Santa Catarina, e 20% desses impostos do governo do Estado de Santa Catarina.
Muita gente pensa, então, se nós vamos receber 100 mil de ICMS hoje, 20 mil vai direto para a minha conta do Fundeb. Não. 20 mil primeiro vai lá para uma conta estadual. Junta com o dinheiro de todo mundo. Depois ele vai ser dividido e vai voltar para a minha conta do Fundeb, ir para a conta do Fundeb dos meus municípios vizinhos e também ir para a conta do Fundeb do governo do Estado. E é aí que acontece aquela história de ganhar ou perder dinheiro com o Fundeb, e alguns municípios de vocês, uma boa parte deles hoje, está perdendo dinheiro com o Fundeb. Então, gente, se nós temos que aplicar 25% e, para vincular, para formar o Fundeb, a gente só manda 20%, nós vamos pegar mais 5% desses impostos e pôr naquela conta de recurso próprio, ou que a contabilidade de vocês chama conta 25%. Porém, existem alguns impostos que não fazem parte do Fundeb. O IPTU, o ISS, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, vender uma casa, até recolher ITBI na prefeitura, não faz parte do Fundeb. E o imposto que mexe com o órgão mais sensível do corpo humano, que é o imposto de renda retido na fonte. Eles estão circulados em azul ali embaixo, vocês estão vendo. Deles não vai dinheiro para o Fundeb. Então, deles tem que pegar 25% da receita, inclusive de juros, multa, dívida ativa de IPTU, pega 25% de tudo e também tem que depositar nessa conta dos 25%. Atenção, não é o quanto de dinheiro na tua conta do Fundeb entrou que vai influenciar para formar os 25%, mas é quanto saiu daqui na hora da receita, quanto veio para cá, e quanto veio para cá. É daí que sai os 25% do que nós temos que aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas daí, se o dinheiro está lá nessa conta estadual, como é que ele vai para a conta do Estado, do Fundeb? Como é que ela vai para a conta do Fundeb de cada prefeitura? Para dividir esse dinheiro, a Lei 11.494 define duas variáveis que nós vamos usar. Gente, quem quer tirar foto, tira. Quem quer copiar, copia. Mas a Luana prometeu para mim que todo mundo vai receber os materiais que estão aqui, com os gráficos e tudo mais, tá? Mas podem fazer. E tudo que eu estou falando, quando vocês acessarem o Conviva, tem uma moça muito bacana lá que vocês vão conhecer. Eu queria que vocês conhecessem. Ela se chama Maria José. E a Maria José explica em 4 minutos e 28 segundos o que eu vou levar 1h30. Beleza? Eu quero aprender com ela ainda. Mas vamos lá, gente. Para dividir o dinheiro e mandar para a conta do Estado e para a conta de cada município, contas do Fundeb, nós vamos considerar quantos alunos você tem na tua rede, conforme o censo do ano passado, que é o censo que está em vigor. E também vocês vão considerar qual é o valor de cada matrícula. Por quê? Porque a Lei 11.494 criou 17 tipos diferentes de matrícula. Existe matrícula de creche integral, mas creche pública e creche conveniada. Dentro da educação infantil, ainda existe matrícula de creche parcial pública e conveniada, pré-escola integral, pré-escola com tempo parcial. Existe fundamental urbano e fundamental rural, fundamental 1, fundamental 2. Então, são 17 tipos diferentes. E a lei falou o seguinte, olha, para a gente calcular cada matrícula, o valor de cada matrícula, então elas vão poder valer até 30% a mais do que vale a matrícula do ensino fundamental 1, urbano, anos iniciais, ou até 30% a menos. A lei dá uma margem para que a cada ano, cada matrícula tenha um valor diferente, que possa ser 30% a mais que a matrícula do aluno no ensino fundamental, anos iniciais urbano, ou 30% a menos. E a lei criou uma comissão que todos os anos se reúne para definir que percentual vai ser cada matrícula. Essa comissão é muito interessante, eu fiz parte dela há muitos anos, quando estava na Undime. De um lado da mesa estão 5 representantes dos estados indicados pelo CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação. Do lado de cada mesa estão 5 representantes dos municípios do Brasil, indicados pela Undime, 5 secretários que participam da Undime Nacional. E na cabeceira da mesa tem Pôncio Pilatos. E aí o ministro da Educação não quer brigar com o lado de lá e não quer brigar com o lado de cá. Para vocês terem uma ideia, quando o Fundeb começou, a matrícula de creche em tempo integral valia
80%, ou seja, 20% a menos do que a matrícula dos anos iniciais do ensino fundamental. Foi brigando, que nós conseguimos mudar isso e hoje é 1,30. Em 2010, o ministro na época era o Fernando Haddad, a reunião começou numa sexta-feira e terminou na outra quinta-feira, porque a Undime não cedeu. E enquanto não chegou a 1,30, a gente não assinou a ata. E aí, não assinava a ata e os secretários estaduais falavam, não vai ter Fundeb ano que vem, vocês vão ser culpados. E nós falávamos, beleza, o Brasil inteiro vai saber que não tem dinheiro para educação infantil por culpa de vocês, dos governadores de vocês. E é uma paulada essa reunião, é muito difícil, muito tensa, mas pela atuação da Undime a gente já conseguiu mudar isso. Eu acho que a matrícula de creche equivaler 2,30, tá? Porque custa muito mais caro, ainda mais aqui em Santa Catarina, onde tem educação infantil com a melhor qualidade do Brasil. Custa muito mais caro. Porém, a lei não permite até 1,30 só, tá bom? Aí, a Constituição falou que o papel da União é suplementar e redistributivo. Beleza? Tem dinheiro do governo federal no Fundeb? Tem, mas é pequenininho. É só 10% do que todos os estados e todas as prefeituras juntas colocam no Fundeb e o governo federal põe só 10% desse valor. Mas como é que funciona? Então, vocês já ouviram falar, principalmente quem está chegando, que existe um tal de um valor mínimo do Fundeb, valor mínimo anual do Fundeb, que este ano é R$ 2.875,03. Como que se chega a esse valor? Para simplificar a conta, é mais ou menos assim. Entre o Natal e o Ano Novo, se publica uma portaria, o Tesouro Nacional e o Ministério da Educação em conjunto, que vai dizer, olha, o valor aluno ano do Fundeb ano que vem vai ser tanto, o valor previsto para cada município, cada estado arrecadar no Fundeb vai ser tanto. Mas como é que faz essa conta? Pega qual é a estimativa de todos os estados e todos os municípios juntos. Quanto que deve arrecadar ano que vem? Tanto. Qual o número de alunos que tem no centro escolar? Tanto. Divide o dinheiro pelo número de alunos e dá um mínimo nacional. Acontece que, lá no Maranhão, esse ano, a hora que eu vou para dentro do estado do Maranhão e pego o dinheiro naquela conta estadual, aquele fundo contábil estadual, não dá o mínimo nacional, não dá 2.875, dá mais ou menos R$ 1.900. Então, referente a cada aluno de escola municipal ou de escola estadual que está matriculado no Maranhão, este ano, a União, o governo federal, manda para aquela conta estadual do Fundeb algo em torno de R$ 900 para que eles alcancem o mínimo nacional. E o mesmo acontece no Pará, na Bahia, no Ceará, em Alagoas, em Pernambuco, Amazonas, Paraíba e nos seus 1.452 municípios. Lá na Paraíba, falta pouco mais de R$ 100 para alcançar o mínimo nacional. Então, claro que eles não vão receber 900, eles vão receber 100 e pouquinho, para chegar no mínimo nacional. Porém, em Minas Gerais, no Piauí, no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, no meu Paraná, em Sergipe, Espírito Santo, Tocantins, na Finlândia do Brasil, no Mato Grosso, no Acre, em Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Amapá, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Roraima, quando eu pego o tamanho do dinheiro previsto para ser arrecadado no Fundo Contábil Estadual, dividido pelo número de alunos somados do Estado e dos municípios, dá maior que o mínimo nacional. Aqui em Santa Catarina, a previsão é que dê 3.343, portanto, muito acima do mínimo nacional. Então, minha gente, em 2017, como nos anos anteriores, desde 2007, quando começou o Fundeb, não existe em Santa Catarina um centavo sequer do governo federal no Fundeb. O Fundeb de vocês é resultado do esforço da arrecadação de cada um de vocês e do governo do Estado. Não tem dinheiro do governo federal. E aí, para a gente não passar vergonha, não dá para falar que esse mesmo governo federal mandou pouco dinheiro para o Fundeb, porque aqui não tem dinheiro do governo federal no Fundeb, só tem nesses estados que estão aqui nesta coluna da esquerda. Beleza? Para facilitar para vocês, eu peguei cada matrícula e já coloquei, de acordo com aqueles fatores de ponderação, 30% a mais ou menos, quanto vai ser cada matrícula de vocês este ano aqui em Santa Catarina. Então, digamos que lá em Pomerode, a gente tinha, o ano passado, de matrícula de creche em tempo integral, 128 alunos.
Então, eu faço 128 vezes 4.346. Ah, na pré-escola eu tinha 800 crianças em tempo parcial. Ah, então eu faço 3.343 vezes 800. Ah, no fundamental eu tinha 2.100 crianças. 3.346 vezes 2.100. E vou multiplicando, depois somo tudo e tenho a minha previsão de receita do Fundeb. Entenderam como faz a conta para formar o dinheiro do Fundeb? Só que, lembrem, as transferências que a gente recebe do governo federal ou mesmo do governo estadual específica de transporte escolar, elas não fazem parte dos 25%. Essas transferências elas podem ter caráter permanente, automático ou voluntário. Permanente é o salário educação, vocês já viram, já conheceram o salário educação. É um recurso que a gente pode fazer investimento em manutenção e desenvolvimento do ensino, programas para melhorar a qualidade da educação, só não pode pagar salário. Dinheiro do salário educação só não pode pagar salário de ninguém. As transferências automáticas, PDDE, PNAT, a gente não precisa aderir ao PAR, não precisa FECOM, não precisa nada. Vem automático desde que está prestando conta dos anos anteriores. E as voluntárias, por exemplo, dinheiro do Pró-Infância, do Brasil Carinhoso, Mais Educação, aí vocês fazem adesão via PAR. No caso do transporte escolar com o governo do Estado, vocês firmam um termo de parceria com o governo do Estado. Nada disso que está na tela entra nos 25. Está tudo fora. Nada entra dentro dos 25. Quando o Plano Nacional de Educação foi aprovado, a previsão é que nós tenhamos que sair do investimento que hoje estamos, segundo o TCU, em torno de 5,6% do PIB em educação, segundo o MEC, em 6%, a gente tem que sair daqui, chegar a 10%. E o próprio plano apontou duas novas fontes de receita que ainda não se concretizaram. Falo isso até para ajudar no diálogo de vocês, principalmente com o diretor de escola, com o professor, com o sindicato, que, às vezes, nem todo mundo tem tanta informação, então é legal que vocês possam saber argumentar. Essas duas fontes foram aprovadas pelo Plano Nacional de Educação, mas não aconteceram. O primeiro recurso é o dinheiro que vem da implementação do custo aluno qualidade inicial, o CAC. O que é o CAC? É um estudo construído pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A campanha é uma entidade que reúne instituições que defendem a escola pública, que estão no Brasil inteiro, são mais de 200 entidades que fazem parte. A Undime faz parte, a Undime Nacional é membro do comitê diretivo da campanha, a Undime Santa Catarina tem um comitê, participa de um comitê aqui no estado de Santa Catarina, e a campanha construiu esse estudo que fala o seguinte, olha, para que toda escola de educação básica no Brasil tenha um padrão mínimo, mínimo não é médio nem máximo, é um padrão mínimo, ou seja, que tenha sala de aula com tamanho adequado, número adequado na relação aluno-professor, mobiliário adequado, que tenha quadra de esporte, que tenha biblioteca, dentro da biblioteca um número razoável de títulos, que tenha laboratórios, enfim, para ter um mínimo de qualidade, o Brasil precisa investir por ano 46 bilhões de reais todo ano, 46 bi todo ano, ao longo de 10 anos, para alcançar um padrão mínimo de qualidade. E a lei do PNE falou, quem vai colocar esse dinheiro é o governo novo. Beleza? Esqueceu-se de combinar com os russos. Por quê? Usando Garrincha, eu quero lembrar para vocês que o governo que saiu, o governo que está hoje, ninguém quer resolver o CAC. O PNE foi aprovado e falou que até o segundo ano de vigência, ou seja, junho do ano passado, o CAC deveria ter sido regulamentado em uma lei. E essa lei sequer foi mandada para o Congresso Nacional, porque nem o governo que saiu e nem o governo que entrou quer isso. O CAC previa o seguinte, pega o dinheiro novo e manda para todo mundo via conta do Fundeb. O governo que saiu, o governo que entrou são contra. Eles preferem criar uma lista de preços. E vocês vão dar o braço para o prefeito de vocês todo ano e vão lá em Brasília, de joelho, com o pires na mão, pedir dinheiro. Só que esta não é a sistemática que o CAC foi criado. O CAC pensou que ele tem que entrar via conta do Fundeb para todo mundo. Quem precisa menos, recebe menos. Quem precisa mais, recebe mais. E aí se começava a resolver o problema de falta de equidade na educação no Brasil. Mas, infelizmente, o governo que saiu, o governo que entrou, são contra isso, e até hoje o CAC nem sequer a lei foi para o Congresso Nacional para ser votada.
O segundo recurso é o dinheiro que viria do bônus, da partilha, dos royalties, da comercialização e do Fundo Social do Pré-Sal. Enfrentamos dois problemas. O primeiro deles é a Petrobras, que vocês conhecem bem. O segundo problema é o preço do petróleo, que valia 3 vezes mais do que vale hoje. 3, 4 anos atrás, ele era o triplo do que é hoje, caiu muito. A estimativa é que o dinheiro do petróleo desce perto de 30 bi por ano para a educação brasileira, a partir de 2019, 2020. Hoje, os técnicos da Petrobras estimam que não serão mais 30, mas serão em torno de 7 bilhões de reais. Esse dinheiro deve chegar intensamente a partir de 2021. Temos aqui ainda um problema que é a falta do Supremo Tribunal Federal julgar uma reclamação que existe lá dos estados produtores e a falta da coragem do governo federal de pôr a mão no vespeiro e também definir a outra parte do recurso que falta ser definido. Não dá tempo de explicar tudo isso. Para vocês entenderem melhor, vocês receberam um livrinho chamado Caderno de Orientações. Deve estar junto com o material. É um livro que a Undime publica sempre no início de cada gestão. E lá tem vários capítulos, ajudamos a Undime a construir esse material, e no capítulo do financiamento vocês vão entender o que falta, o que regulamentar para distribuir o recurso. O ano passado, o dinheiro do petróleo deu para a educação brasileira 3 bilhões e 800 milhões de reais. Ficou inteirinho na mão do MEC, porque o governo federal também não define como vai ser a distribuição disso. Beleza? Aí, gente, uma questão que intriga muita gente e que tem causado um grande problema é em que a gente pode aplicar tanto a receita do Fundeb quanto a receita dos 25, para depois não ter dor de cabeça, não receber cartinha do Tribunal de Contas, não levar nenhum susto, não ter nenhum grande problema. Em que a gente pode aplicar? Então, agora eu vou dar uma sugestão para vocês. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Vocês vão achar que é brincadeira, mas é verdade a sugestão que eu vou dar. O evento acaba amanhã. Quando vocês estiverem na quinta-feira lá no município, mesmo antes do feriado, eu iria numa empresa que faz banner e mandava fazer 2 banners. E, no primeiro banner, eu ia mandar imprimir todos os incisos que estão no artigo 70 da LDB. Ia chegar na minha mesa e ia colocar atrás da minha mesa do lado direito. No outro banner, eu ia mandar imprimir todos os incisos que estão no artigo 71 da LDB. Ia colocar atrás da minha mesa do lado esquerdo. Eu sei que não acontece com vocês, é só no resto do Brasil. Na semana que vem, um vereador vai chegar lá, nada contra os vereadores, já fui vereador, um vereador vai chegar lá e vai falar, olha, nosso time de futebol foi classificado para a final, nós temos que ir para Florianópolis disputar a final, vai ser bom para o nosso município, vai aparecer na televisão. Me empresta um ônibus do transporte escolar? Você vai olhar para o vereador e vai falar, vereador, lê comigo aqui o artigo 71 da LDB, que está escrito aqui tudo que eu não posso fazer com o dinheiro da educação. E olha aqui, vereador, eu só posso fazer com o dinheiro da educação que está escrito aqui no artigo 70 da LDB. Vai te dar menos estresse, não precisa gritar com ninguém, não precisa passar raiva. É bem fácil, vai ser mais feliz. Façam um banner. Gente, eu brinco isso aí, mas tem um monte de gente no Brasil inteiro, daí eu saio andando pelo Brasil, ou o povo tira foto e põe no Face. Aí, Carlos Eduardo, olha meus banners. Gente, é sério. É sério. Nós só podemos utilizar a receita do Fundeb e a receita dos 25% no rol de despesas que estão descritas no artigo 70 da LDB. Porque quando a Constituição fala que nós temos que aplicar em manutenção e desenvolvimento do ensino... Bom dia, Zé. Não tinha te visto hoje. Quando fala que a gente tem que aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino, a LDB vem em regulamento, no artigo 70, o que é despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas no artigo 71, a LDB diz o que não é manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí, muito cuidado, por favor, deixa eu voltar aqui atrás que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Muito cuidado, por favor, porque se não atingir os 25%, é crime de responsabilidade. Do prefeito? Sim. Só do prefeito? Não. Por quê? Está na boca do forno para ser votada no Congresso Nacional uma lei, está lá o projeto de lei 74/2006, e está lá esse projeto de lei que vai criar uma tal de lei de responsabilidade educacional. Já ouviram falar? Beleza. A partir de agora, os prefeitos estão livres de tudo e vocês respondem por tudo. Inclusive, se não atingir os 25%. E aí, quando a gente discute assim,
tem que alcançar, não é alcançar de qualquer jeito. E, para isso, a gente precisa estar empoderado, conhecer, saber, ajudar a planejar para aplicar bem o recurso. E, quando a gente vê... Isso aqui é um município de Santa Catarina que não vem ao caso de ser qual é. Em 2015, investiu 25, e o secretário de Finanças fica feliz. Aí, ó, beleza, 25 está bom. Mas, prefeito, em 2015, investiu 27%. Investiu demais, prefeito. Cuidado, cuidado. Quando o Tribunal de Contas vai analisar a prestação de contas, isso pode acontecer em relação às contas de 2017, pode acontecer em 2018, pode acontecer em 2028, pode acontecer em 2021, pode acontecer em 2030. Você vai estar respondendo. Não interessa. Daqui 50 anos, continua respondendo, não tem problema. Tem um prefeito no Paraná agora veio pedir para a gente ajudar a liberar um advogado para ele defender uma coisa de 2005. Chegou agora, tá? E aí, o tribunal vai analisar e vai ver, puxa, essa despesa aqui não é manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí o tribunal vai glosar, vai reprovar essa aplicação. Se você investiu muito perto dos 25, vai abaixar. E aí corre o risco de ficar abaixo dos 25. Até agora, dava problema só para o prefeito. Agora, já ouviram falar em CPF? Já ouviram falar nisso? Vocês gostam disso? Então, tá bom. Então, vamos cuidar bem da gestão orçamentária e financeira na educação dos municípios de vocês. E lembrem, quando a Constituição e a Lei 11.494 fala que a gente tem que aplicar no mínimo 60% da receita do Fundeb na remuneração do magistério, tá? Ela fala o mínimo, ela não fala o máximo. E aí a pergunta que vem é, eu posso gastar 100? Pode. Eu posso gastar 62? Pode. Eu posso gastar 130? Pode. Quanto que eu tenho que gastar? Quanto couber na evolução orçamentária e financeira do teu município. Porque aqui dentro, cada um tem uma realidade de Fundeb completamente diferente do outro. Cada um tem uma realidade de composição de gasto com folha dentro da prefeitura completamente diferente. E quando a gente quer se comparar com o município vizinho, se prepare. Vai dar errado, porque eu sou de um jeito e o município do lado é de outro, e isso segue uma lógica diferente. Então, analise comigo, é um município de Santa Catarina, tá? Município chamado Carlos Eduardo Sanches, para não contar qual é. Em 2016, quando juntamos todos aqueles impostos que estavam circulados em vermelho e circulados em azul, deu um total de R$ 31.249.000. Então, tinha que aplicar 25% disso ano passado para poder alcançar os 25%. Quanto que era 25% disso? Eram 7.800.000. Acontece que já ficou retido, já foi vinculado, já foi para aquela conta estadual, aquele fundo contábil estadual, automaticamente já foi o ano passado 5.487.000. E na conta do Fundeb, de acordo com o número de alunos de 2015 e o valor de cada matrícula em 2016, na conta do Fundeb entraram 7.295.000. Então, esta prefeitura, em 2016, ganhou R$ 1.800.000 com o Fundeb. Acontece que, em 2012, a receita foi de 30 milhões, 25% eram 7,5 milhões, ficou deduzido para aquela conta estadual do Fundeb, a dedução foi de 5.552.000, mas, de acordo com o número de alunos de 2011 e o valor da matrícula em 2012, a receita do Fundeb foi de 5.378. Então, em 2012, essa prefeitura perdeu R$ 173.000. Vocês precisam fazer isso e precisam conhecer isso na realidade de vocês. Esse município tinha uma cobertura muito baixa de educação infantil e perdeu dinheiro com o Fundeb 2012, 2013, mas, ao ampliar as matrículas em 2013 de educação infantil, passou a ganhar dinheiro com o Fundeb. Ah, quanto mais matrícula, maior a receita? Sim, quanto maior a matrícula, maior o volume de receita. Ah, então eu vou roubar todos os alunos do ensino fundamental da rede estadual e vou assumir todas as matrículas de ensino fundamental. Beleza, você vai quebrar. Maurício está ali, uma vez a gente fez uma conta junto, quando ele era presidente do Conselho Estadual de Educação aqui, que, quando a Constituição fala, no artigo 211,
que o Estado tem que ofertar ensino médio, as prefeituras de educação infantil, e os dois juntos têm que ofertar o ensino fundamental, significa, na prática, que tem que buscar um equilíbrio. Porque vocês lembram que vocês vão receber, por cada aluno de ensino fundamental 2, este ano, por exemplo, R$ 3.677. Beleza? A hora que você entrar no portal do CAC, custo aluno qualidade inicial, e for ver quanto custa por ano, a hora que você junta salário, transporte, alimentação, tudo, de um aluno no Fundamental 2, por exemplo, aqui em Santa Catarina dá quase 6 mil. Quem paga a diferença de R$ 1.300? Fazer o planejamento de como você vai organizar a tua rede é essencial neste momento. E lembrem, se você tem uma previsão de arrecadar 12 milhões de reais esse ano com o Fundeb, não serão 12 parcelas de 1 milhão. Porque, olha só o caso desse município que eu estou usando como exemplo. 2015 aqui. A receita de março foi de 846 mil. A de abril foi de 499. Olha como varia de um mês para outro. Olha que coisa interessantíssima. Em junho de 2014, a receita foi de 444 mil, quase 445 mil. Em junho de 2013, foi de 665. Então, é preciso conhecer, e esse é um gráfico maluco, como é a dispersão do crescimento da receita do Fundeb ano a ano, mês a mês, do teu município, e não do município do lado. Porque tem mês que a contabilidade vai falar para vocês, não tem dinheiro para empenhar a folha, e tem mês que vai ter dinheiro sobrando. O grande problema, e eu sei que aqueles que retornam, que estão há muito tempo, vão saber do que eu estou falando agora, quem está chegando vai saber disso só em dezembro, o grande problema é quando chegar dezembro e a contabilidade falar, tem que gastar, senão não atinge os 25, tem que gastar. E aí é o pior dinheiro que a gente aplica na educação, porque a gente faz rapidamente, no que dá e não no que precisa. E esse dinheiro não provoca efeito nenhum. Por que chega dezembro e a prefeitura fala tem que gastar? É que, ao longo do ano, a prefeitura não deposita todas as receitas daqueles impostos que nós estávamos falando aqui. Não deposita todo mês, integralmente, esses 5%, não deposita todo mês, integralmente, esses 25%. E se você não tiver, com educação, com respeito, mas com muita capacidade técnica, a possibilidade de sentar lá e conversar com a Secretaria de Planejamento, de Fazenda, que, olha, tem que depositar todo mês toda a receita. A prefeitura não deposita nos primeiros meses. Chega no final do ano, deposita de uma vez só, e aí você tem que gastar. Aí é a tal do tem que gastar. Quando vocês ouvirem o tem que gastar para atingir os 25%, se prepara. Esse recurso, infelizmente, não vai gerar muito retorno dentro da rede, porque ele não foi resultado de profundo planejamento. Só para lembrar, olha nesse município que coisa interessante. A receita do Fundeb em 2008 foi 31,9% maior que 2007. A 2009 foi 18% maior do que a de 2008. A 2012 foi 9% maior do que a de 2013. Então, vai variar muito, porque cada um tem uma realidade de receita. Ok, mas cada um tem uma composição de matrículas completamente diferente dos demais. O Fundeb não é você com você, não é o que você arrecadou que vai entrar na tua conta. O Fundeb é quantos alunos você tem, quantos alunos os outros têm, qual é o valor de cada matrícula. Gente, eu tenho aqui, vou deixar para depois vocês analisarem, uma evolução das matrículas de todos vocês, municípios de Santa Catarina, juntos e somados. O que aconteceu ao longo do tempo? Vocês têm, nos anos finais do ensino fundamental, uma diminuição de matrículas. E nos anos iniciais, cresceu as matrículas de vocês. Primeiro tinha caído, depois voltou e cresceu. Mas cresceu consideravelmente as matrículas de creche, 0 a 3 anos de vocês, ao longo do Fundeb 2007 até 2015. E também cresceram as matrículas de pré-escola. Tá? A rede estadual enfrenta a seguinte situação. Em roxo, aqui no meio, são as matrículas de ensino médio, que vem, cresce e agora despenca. Despencou muitas matrículas de Fundamental 1, despencou muitas matrículas de Fundamental 2. O que acontece, esse efeito que acontece aqui no governo do Estado, de queda de matrícula, vai ser forte também nos municípios de vocês de ensino fundamental, onde já está praticamente universalizado. Por quê? Diminui o número de pessoas dentro de cada família, não está diminuindo? Né?
Então, vai ter menos aluno na escola. Tá? O que a gente tem que rezar e combinar com os russos é, tomara que diminua dos outros também, porque se diminuir só a minha, aí eu perco muito dinheiro com o Fundeb. Se diminuir de todo mundo, isso se equilibra. Então, é muito importante que você avalie como está essa questão no seu município. Tem um projeto de lei, desculpa, uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional para tornar o Fundeb permanente. Meu tempo está acabando, sou muito falador, tinha 30 outras mil coisas para falar. Vou encerrar, amigão, fica tranquilo. Não, já vou encerrar. Vou tocar. E aí, essa proposta de alterar o Fundeb, ela é importante. E aqui eu vou fazer uma defesa minha, que está nesse livro também da Undime que vocês estão recebendo. O Fundeb foi uma ferramenta que democratizou o acesso à educação brasileira. Foi importante. Inclusive, aumentou o número de alunos que podiam ter recurso destinado para a educação de cada rede. Muito importante. Aumentou a participação da União, o tamanho do dinheiro do governo federal no Fundeb, aumentou bastante. Ó, tem lugar aqui na frente, quem está em pé lá, ó, tem lugar aqui, ali, tem bastante lugar, fiquem à vontade. Aumentou, só que esse tamanho do dinheiro do Fundeb ainda é muito pequeno. Então, há grandes conquistas com o Fundeb. Eu sou a favor de manter o Fundeb, mas eu sou a favor de corrigir os problemas do Fundeb. Um deles é, muitas vezes, em muitos municípios, o tanto que vai para aquela conta estadual é muito maior do que o tanto que volta para a tua conta do Fundeb. Vou deixar aqui para vocês uma série de municípios do Brasil inteiro que perdem muito dinheiro com o Fundeb. No meu Paraná, por exemplo, hoje, 41% dos municípios perdem dinheiro, e eu acho que nós temos que corrigir isso, mas não acabar com o Fundeb. Tem que aumentar o dinheiro do governo federal no Fundeb. Se houvesse o CAC, isso aqui estaria resolvido. Explica para a Ivete, secretária de Bom Sucesso do Sul, lá no Paraná, na divisa com a Argentina, que em 2016 foi para a conta estadual 2.700.000, e a receita na conta do Fundeb, porque tem pouco aluno, foi de 940 mil, explica para ela e para os professores dela que tem que ter um plano de carreira melhor se o município está perdendo R$1.800.000 com o Fundeb. Explica para ela. E aí, essa proposta que está lá, ela é importante, só que ela continua com o mesmo erro. Quanto dinheiro a gente tem para fazer, como é que a gente vai dividir? Está errado, a lógica tinha que ser, quanto dinheiro a gente precisa para fazer tudo que a gente precisa na educação. Mas o artigo 211 da Constituição é perverso nesse sentido. E um dos grandes problemas, não dá tempo de eu aprofundar, é que essa lei ela é perversa, porque ela quer mudar aquela história da aplicação do recurso de manutenção e desenvolvimento do ensino. Vejam bem, eu estava lá em Roraima, em Boa Vista, no evento da Undime, e o presidente da Associação dos Municípios assistiu a palestra, legal, gente boa, já conheço ela há muito tempo, e ele me fez uma pergunta no final. Carlos Eduardo, por que quando a minha esposa recebe as primeiras damas dos outros municípios, dos outros 11 municípios do Estado, e só eu tenho o Pró-Infância inaugurado, por que quando ela recebe todas as primeiras damas para visitar o nosso Pró-Infância, por que a gente não pode pagar, com o dinheiro da educação, o almoço delas e a lembrancinha que elas vão levar para a cidade delas embora? É isso que o atual governo defende. Que tudo seja... Eu não defendo o governo anterior, mas também critico o atual governo. Eu não defendo o governo anterior, mas também critico o atual governo. Eu defendo a educação pública básica. E aí, o que o atual governo quer é isso. Que tudo, o gasto das primeiras damas, que não sou contra elas, seja educação que pague. Que tudo quanto é despesa, seja educação que pague. Não dá. Vocês que estão chegando agora vão ver que o recurso não é tão grande. Vocês não são os primos e primas ricas, como o resto da prefeitura acha que vocês são. Vocês não são. A demanda que vocês têm a partir do Plano Municipal de Educação é gigante. Nós precisamos melhorar a gestão, aplicar melhor os recursos, melhorar os nossos processos de gestão. Mas, efetivamente, a gente precisa de mais recursos. Porque é muito fácil pegar os resultados do PISA e falar, poxa vida, os outros países do mundo têm um resultado muito melhor. Claro que tem. Pega quem você quiser comparar. Investe, no mínimo, per capita, 3 vezes mais do que o Brasil investe por aluno na educação básica, né? Aí é fácil comparar. E a questão da valorização, atenção, gente, para encerrar e para dar tchau. 5 minutos, pode ligar o cronômetro. Valorização não é só salário, por favor. Valorização não é só salário. Valorização é um conjunto de ações. Dentro delas tem uma coisa que se chama salário. E dentro de uma coisa que se chama salário tem
piso do magistério. E a lei do piso, quando foi construída, ela disse o seguinte, olha, a partir de agora tem um valor, é o valor do piso. Ninguém pode ganhar menos que o valor. É só isso que a lei disse. A lei falou que esse valor é para quem está no começo da carreira, tem nível médio. Quem está começando a carreira. Então, a lei do piso não falou, olha, você é professor que tem pedagogia, você é professor que tem especialização, você é professor que tem 5 anos, você que tem 20 anos, você que tem 12 anos de serviço. A lei do piso não falou nada sobre o salário deles, porque não poderia falar. Qual foi a primeira coisa que eu disse aqui? República Federativa. Todos os entes são autônomos e independentes. Não poderia uma lei federal dizer como vai ser o plano de carreira de cada município, de cada estado. Isso é da competência de cada um. Então, a lei do piso definiu um valor, que é o piso. Ninguém pode ganhar menos que aquilo. Agora, quanto que cada pessoa vai ganhar mais que o piso, é o teu plano de carreira que vai dizer a partir de alguma coisa que a gente vai ver na sequência. E a lei do piso definiu que nós temos que reservar no mínimo 1/3 da jornada para quem está no exercício da docência, para poder fazer atividade fora da sala de aula, fazer atividade de planejamento, construir a avaliação que vai aplicar no aluno, recolher a avaliação e reorientar o seu planejamento e fazer também a sua formação. A lei só tem um problema, que é o artigo 5º, que fala da atualização. Por favor, secretários, também não podemos cometer esse erro. 2 erros que a gente não pode cometer. Falar que o dinheiro do governo federal não veio do Fundeb e falar sobre reajuste do piso. Por favor, não cometa esse erro. Não existe reajuste de piso, existe atualização. Reajuste é o salário que sofre. Como o piso é um valor, então ele vai ser atualizado. Não existe reajuste do piso, existe atualização. E aí a lei falava que o piso vai ser atualizado pelo crescimento do valor aluno ano Fundeb. Só não disse de que ano e nem como. Isso gerou um problema danado. Em 2008, o próprio governo federal mandou um projeto para o Congresso Nacional, dizendo que o piso ia ser atualizado pelo INPC. Ele não foi aprovado. Tá? E, para atualizar o piso, então, no começo de 2010, o Ministério da Educação foi na Advocacia Geral da União e perguntou, olha, como é que vai subir o piso? E a Advocacia Geral da União deu um parecer que até hoje tem sido utilizado. Isso não está em lei. É um parecer que diz o seguinte, para subir o piso neste ano, você vai pegar quanto cresceu o valor aluno ano Fundeb nos 2 anos anteriores e vai aplicar aqui para o piso chegar no valor deste ano. E assim o piso sai de 950 e vai para 2.298, fazendo a seguinte conta. 2010, como é que o piso veio para 1.024? Aqui é o valor aluno ano Fundeb, aqui é o piso. Pegou o valor aluno ano Fundeb 2009, que é 1.221, dividiu pelo 2008, que era 1.132. Quanto que deu isso? Ah, deu 7,86. O piso era 950, mais 7,86, ele foi para 1.024. Isso vem sendo feito todo ano até chegar agora. 2017, pegou o valor aluno ano Fundeb 2016, dividiu pelo 15, deu 7,64. O piso ano passado era 2,135, mais 7,64, ele foi para 2.298. É assim que o piso é atualizado, beleza? Fica o material para vocês. Numa outra oportunidade, eu aprofundo essa discussão aqui, mas eu quero dizer o seguinte, que o crescimento da inflação e o próprio crescimento da tua receita do Fundeb foi menor que a do piso. E aí muita gente critica, e eu quero fazer uma defesa aqui, que é a seguinte. Quando você abrir o artigo 206 da Constituição, você vai ver que tem 7 coisas lá para dizer que a educação tem que ter qualidade. E a 5ª coisa é valorizar quem trabalha na educação. Não foi por outra razão que, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a reclamação dos governadores de Santa Catarina, do meu Paraná, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, do Ceará, dizendo que o piso era inconstitucional, o Supremo falou que os governadores estavam errados, dizendo o seguinte, piso, atenção, piso não é um mecanismo para proteger o trabalhador chamado professor. Piso não é salário mínimo de professor. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o piso é um mecanismo para fomentar a melhoria da qualidade da educação. Ah, mas não é fácil cumprir piso. Claro que não é. A gente tem uma estrutura de plano de carreira, aqui eu tenho uma tabela salarial do plano de carreira, que eu cresço na horizontal 3% a cada 3 anos. Peguei um exemplo qualquer de um município que eu peguei na internet. Do médio para o superior é 15, superior para a especialização é 10.
Ah, essa tabela é boa. O duro é quando você pega do médio para o superior 50% ou 70%. Desculpa, gente, não tem município que vai... Ah, você não quer valorizar o professor? Claro que eu quero. Só que eu quero que valorizar também seja compreendido como pagar 12 salários dentro do ano, 13º, terço de férias e permitir que todo mundo cresça. O que não dá é para fazer os planos mirabolantes que se fizeram por aí, e agora tem professor, como o Rio de Janeiro, me chamaram uns anos atrás para ir lá. Fui numa assembleia com 2.000 professores. Vi o plano e falei, vai quebrar. 2014. Estão lá, com 3 meses de salário atrasado. Mas eu recebi uma vaia muito bonita, de 2.000 pessoas. Tá? Depois eu falo disso, deixei para frente. Gente, agora eu dei tchau. Tarefa de casa, quinta-feira, depois de fazer os 2 banners. Por favor, gasto com pessoal na administração pública não é o que vocês querem, o que o prefeito quer, o que o sindicato quer. Gasto com salário na administração pública é o que o artigo 169 da Constituição permite. Porque diz que todo gasto com pessoal não vai poder exceder o que está numa lei complementar. Sabe que a lei complementar é essa? Lei de responsabilidade fiscal. Não foram vocês, foi a Constituição que criou. Que diz o seguinte, que para qualquer coisa que você vai fazer com salário, você precisa ter, primeiro, dotação orçamentária suficiente e previsão na lei de diretriz orçamentária. Ah, mas eu tenho que dar reajuste esse ano e não está na LDO. Primeiro mude a LDO, porque se der reajuste, prepare o bolso para devolver do teu bolso. É nulo de pleno direito esse ato. Tá? E aí vem a lei de responsabilidade fiscal, e eu gostaria muito de dizer para vocês, leiam, se apropriem e entendam do artigo 15 ao artigo 23 da Lei Complementar 101 do ano de 2000. Vocês não vão gastar quanto vocês querem, ou quanto o prefeito quer, ou quanto o sindicato quer. Vocês vão gastar o que cabe na evolução do teu orçamento, na evolução da sua receita. Ah, mas isso é complicado. Sim, realmente é complicado. Por isso que eu gostaria muito de estimular vocês que permanentemente, fica todo o material para vocês, permanentemente vocês possam fazer muita avaliação e muito monitoramento de todo o trabalho que vocês realizam, mas que vocês não deixem de respeitar a lei nunca. Ah, mas é uma coisinha pequena. O pequeno vai dar uma bola de neve no futuro. Que vocês também façam muita formação. Muitas vezes a gente está cobrando um professor para usar o tempo dele de hora atividade. Eu quero cobrar o tempo de vocês na secretaria, para vocês fazerem também a formação de vocês. Reservem tempo. Vocês precisam entender, precisam aprender. Isso vai ser importante para vocês, vai ser importante para o prefeito de vocês, para toda a estrutura da prefeitura de vocês, mas, sobretudo, vai ser essencial e vai ser imprescindível para todos os alunos da rede municipal. E, para dar tchau, é o seguinte, boa gestão pública é aquela que escancara as portas. Não existe no Brasil uma lei do xerox, mas existe uma lei da transparência. Tornem seus atos cada vez mais transparentes. Compartilhem a responsabilidade. Chamem o coletivo para entender como tudo funciona, mas para tomar a decisão junto. Porque quando vocês constroem coletivamente as soluções, essas soluções terão um impacto maior na rede municipal. Parabéns por terem aceito este convite, este desafio de estar à frente da Secretaria Municipal de Educação. Que bom que são vocês que estão lá no município de vocês. Vai ser difícil, vai, mas é possível, sim, vencer esse grande desafio. Vai depender muito da vontade, do compromisso e do comprometimento de vocês. Parabéns e um bom trabalho.